Olá, galera do canal Bíblia em Foco. Hoje é segunda-feira, 23 de março de 2020. Somos gratos a Deus pelo privilégio de estarmos aqui hoje em mais um quadro semanal Meditação na Palavra de Deus. A todos vocês, eu desejo cumprimentar com a paz do Senhor Jesus Cristo e aproveitar para pedir. Deixe o seu like aqui nesse vídeo, não se esqueça, nos ajude curtindo aqui esse vídeo, essa meditação de hoje. Aproveite e já compartilhe aí com as suas redes sociais, para você que tem me acompanhado ou não e não é inscrito, aproveite agora e se inscreva no canal Bíblia em Foco e nos ajude a levarmos a palavra de Deus a mais pessoas e a mais lugares. O tema da meditação de hoje é o seguinte: a missão da igreja em qualquer tempo. A missão da igreja em qualquer tempo. Antes de irmos à meditação, roda a vinheta. Eu sou o Alas Oliveira. A partir desse instante, fique com a meditação desta semana na Palavra de Deus, a missão da igreja em qualquer tempo. Meus queridos e queridas, amigos e amigos que irá ver este vídeo, senti também, neste quadro desta semana, o desejo da parte de Deus, porque somente de Deus vêm os melhores desejos, por isso estou dizendo que senti o desejo pelo Espírito Santo de Deus de trazer uma meditação voltada ao momento que estamos vivendo. O mundo todo agoniza por uma pandemia, né? Estamos vivendo uma pandemia, passou de surto, né? Passou de epidemia e chegou uma pandemia. E quando a observar o que esta pandemia veio a trazer em nosso cenário mundial, mas em especial no nosso Brasil e aqui na nossa cidade, pau-brasil, me chamou a atenção o cuidado que a igreja não pode perder, os crentes não podem perder, a respeito de sua missão em qualquer tempo. Por isso titulei esta meditação de hoje, a missão da igreja em qualquer tempo. Nós estamos vivendo um momento agora de vacas magras. Estamos vivendo um momento difícil para a saúde em nosso país. E a igreja não pode perder o seu foco, independente do momento que esteja. É óbvio que devemos sim, tomando pela própria palavra de Deus, os conselhos acerca da vigilância e da prudência, adotarmos todas as medidas necessárias de prevenção a estarmos não adquirindo o coronavírus, a não estarmos adquirindo esta doença. Então é óbvio que a palavra de Deus, inclusive, ela vem no sentido também de estarmos precavidos contra este vírus. É óbvio, ela nos dá orientação a sermos vigilantes e prudentes. Então, de forma alguma, vamos nos portarmos de forma rebelde às autoridades que são constituídas por Deus, como a própria Bíblia diz. Inclusive porque, no momento, o que as autoridades pedem vem no sentido de prevenção, vem no sentido de proteger as nossas vidas. Então, por que nós não estaríamos, melhor dizendo, de acordo? É óbvio, estamos completamente de acordo às medidas que as igrejas estão tomando. Vemos aí no Brasil e no mundo as igrejas já todas fechadas, né? Todas as igrejas. E outros segmentos religiosos também. Mas em relação à igreja,
Por mais que o momento seja difícil, como tantos outros iremos passar, porque é cumprimento da palavra, e essa pandemia é um dos sinais que antecedem a volta de Cristo. Outros virão, mais difíceis, mais piores. Não podemos fugir disto, porque a palavra nos diz desta forma. Mas é importante sabermos qual é o nosso lugar como igreja, a nossa missão em qualquer tempo. A igreja ela tem uma missão enquanto ela estiver aqui na terra, enquanto não acontece o arrebatamento da igreja. Não importa o momento. É óbvio que nós estamos no momento em quarentena. As nossas atividades em nossas cidades, nas nossas igrejas, estão suspensas. Só que a missão da igreja, ela jamais estará suspensa enquanto Cristo não voltar. Ela só estará suspensa, a missão da igreja, se a igreja assim quiser. Porque esta missão, ela foi dada à igreja sem ser definido que, para ser cumprida, teria que haver um tempo, de forma alguma. Começamos a ver esta missão agora, por estes dias, como hoje, inclusive, sendo cumprida nas redes sociais. Eu presenciei várias lives de pastores aqui de nossa cidade, nosso estado, no Brasil, e com certeza nos demais países assim está acontecendo, uma alternativa a não estar podendo ter os cultos nos templos. E a missão continua sendo cumprida, né? A missão que o Senhor Jesus nos deu. E a missão que Ele nos ocasionou, antes de irmos ao texto, eu faço questão de lembrar, Ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Foi a missão base dada à igreja, pregar o evangelho a todas as pessoas. E de dentro, ou cumprindo este papel de pregar o evangelho a toda criatura, ainda há outras questões que estão ligadas a esta missão maior, a outras missões. E pelo menos desejo falar de duas delas aqui hoje, que é sermos sal da terra e luz do mundo. Para isso, sem perca de tempo, abra sua Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do versículo 13. Vejamos as palavras de Jesus, a qual o escritor narrou. Diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Meus irmãos e irmãs e amigos que estão nesse instante acompanhando esta meditação, eu começo salientando, ou lembrando até a igreja, qual é o seu papel e o seu lugar neste mundo. Disse que há pouco que a missão principal é pregar o evangelho a todos. Mas por que nós somos os responsáveis para pregar o evangelho a toda criatura? É porque nos tornamos igrejas de Cristo, membros do seu corpo este do qual a Bíblia diz que ele é cabeça. E como igreja, também foi nos dada a responsabilidade de, como servos de Deus, como representantes de Deus na terra, sermos sal da terra e luz do mundo. É óbvio que estamos aqui usando uma metáfora, uma comparação, e veremos por quê. Então,
A missão da igreja em qualquer tempo, aqui na terra, são duas na pregação do Evangelho. Como pregadores que somos a toda criatura, não podemos fugir da nossa missão, qual seja salgar a terra e iluminar a terra. Salgar as pessoas, iluminar as pessoas. É claro que estamos falando aqui de um papel espiritual, pois nós não somos o sal, falando literalmente, é óbvio que não somos este elemento que faz parte da alimentação. Não somos este tempero material, mas somos espiritual. Não foi à toa que Jesus se apropriou destes dois elementos, o sal e a luz, para se referir naquele contexto aos seus discípulos, e o mesmo texto ali cabe para nós. Não foi à toa que ele usou esses dois elementos para comparar a igreja, que a sua missão é salgar e iluminar. Não foi à toa que Jesus usou esses dois elementos para que sejamos, ou para que fôssemos, desde os discípulos ali com ele, comparados a esses dois elementos, semelhantes a eles, pois quando Jesus se apropria destes dois elementos, buscava ali mostrar aos seus discípulos a importância que tem o sal como um tempero e a luz como iluminação em meio à escuridão e em meio às trevas. Quando eu me deparo com esse texto, em que Jesus se dirigiu aos discípulos falando que eles eram sal da terra e luz do mundo, eu não consigo trazer uma outra compreensão. Eu não consigo ver o sal e a luz senão como dois elementos de equilíbrio no mundo, de equilíbrio na sociedade. O sal é o equilíbrio em uma alimentação. Se você prepara uma alimentação a qual leva sal e não tem sal, não tem sabor. Está faltando algo que equilibre aquela comida. Mas da mesma forma, se você prepara uma comida e põe nela muito sal, vai haver um desequilíbrio. Mas na medida certa, terá equilíbrio. Nós, nesse momento, se formos também a observar as cidades, imaginemos o que seria do mundo, das cidades, se não tivesse luz. Como há muitos e muitos anos não havia atrás. Hoje, até mesmo na zona rural, a luz tem chegado. Está aí a luz para todos. Então a gente vê como é essencial a iluminação. Muito importante. Imaginemos o que seria as nossas casas hoje. Desde a zona urbana, rural, sem energia. As ruas sem luz. Seria até difícil para andarmos. Quando a luz falta em nossas residências, nós vemos as dificuldades, ainda que acendemos, por exemplo, as velas, mas há uma dificuldade para estarmos transitando dentro de casa e fazendo as atividades necessárias. Precisamos dar luz para isso. Precisamos dar luz para transitar nas vias públicas das nossas cidades. Então isso nós vemos a importância, resumindo aqui, desses dois elementos. Poderíamos falar, elencar a importância destes ainda muito mais. Mas num momento como esse, eu desejo dizer à igreja do Senhor que ora me assiste, e a todos também que estão convidados desde já a ser igreja, ser sal e luz, papel espiritual, irmãos. Estou falando aqui de um papel espiritual. Jesus comparou a igreja, os seus discípulos, antes daquela época, hoje nós, como sal e luz. Por quê? Pela importância que tem estes dois elementos. E estes dois elementos são essenciais. O mundo sem eles se torna insignificante. Ou, por que não dizer, se torna um caos. Se torna difícil sem esse elemento.
O que seria das alimentações, as diversas, sem o sal, e o que seria do mundo sem a luz. O que acontece se a igreja deixar de cumprir a sua missão de ser sal e luz? Me veio esta pergunta e eu agora transmito à igreja aqui presente. O que vai acontecer? O que pode acontecer se a gente deixar de cumprir a nossa missão, nosso papel, para a qual fomos chamados ser sal e luz? O que pode acontecer? Nesse momento de pandemia, em poucos dias, pude acompanhar, até o presente dia agora, um desespero muito grande por parte da igreja. Em uma grande parcela dos que são crentes, ou dos que dizem ser, né? Uma parcela muito expressiva da igreja nesse momento de pandemia mundial está em um desespero muito grande e que não cabe bem para a igreja. O desespero não está reservado a nós, mas ao mundo, pois estes não têm verdadeiramente em sua vida Cristo Jesus reinando. Se formos dizer ao mundo que eles não têm Jesus, vão dizer que tem. Mas ter Jesus reinando, vivendo em suas vidas, controlando tudo, é muito diferente. Então, irmãos, eu continuo aqui esta meditação dizendo que o desespero não é para a igreja. A palavra de Deus nos orienta a estarmos preparados a todo tempo. Para quê? Para o arrebatamento, em que Cristo estará nos ares a nos levar, a nos esperar para encontrar com Ele e entrarmos para os céus. Meus irmãos, o desespero não é para a igreja, porque a igreja sabe o que sua passagem por aqui é pouco tempo, é passageira. O nosso lugar não é aqui. A nossa pátria não é aqui. Estamos passando um momento passageiro, uma chuva, como costuma dizer os mais velhos na linguagem popular. E por mais que o momento seja difícil, a palavra de Deus, ela nos tem ensinado, ela nos tem auxiliado no sentido que a igreja ela não pode perder o equilíbrio. Quando falamos de sal, como eu disse no início, de ser sal e de ser luz, Jesus não fez aquela comparação erroneamente, mas sabiamente. Ele não fez da boca para fora, mas com total conhecimento da importância do que é uma luz, do que é um sal. E estes dois elementos são hoje e sempre foram, ao longo da história da Terra, elementos de equilíbrio, que traz equilíbrio, que traz sustentação. A luz traz a sustentação hoje de toda a movimentação da terra, das cidades, das residências, do mundo do trabalho e tantas outras coisas. É o equilíbrio da vida urbana, o sal da alimentação. Então, irmãos, o crente que anda num momento como esse, se coloca em desespero, está no momento fugindo da sua postura que deveria ter. E quando nós partimos por desespero, mostra um despreparo, sobretudo espiritual. Porque se você espiritualmente tem equilíbrio, a tendência é que, humanamente, haja equilíbrio também. Porque quando falamos de equilíbrio espiritual, aí vai estar alma e espírito. Então, quando a sua alma e o seu espírito estão bem, na medida, mesmo que em momentos difíceis, se sua alma e o seu espírito não está desesperado, o corpo, a carne, também transcenderá, mostrará como está o seu espírito e como está a sua alma. E nós observamos neste momento de pandemia
que há muitas pessoas com alma e espírito desesperados. Muita gente desesperada, sem entender a vontade do Pai, a permissão de Deus nesse momento do que está acontecendo. Pessoas desesperadas parecendo ser, ou na realidade revelam um desprovimento, pessoas desprovidas de conhecimento. E o próprio Deus, em vários momentos, se refere ao seu povo, dizendo que eles erravam por não conhecer a sua palavra. O próprio Jesus disse, errais, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Eu continuo, meus irmãos, dizendo que se a igreja deixar de cumprir a sua missão de salgar e de iluminar, estou falando de papel espiritual. Se ela deixar a sua missão de ser sal, olha o que vai acontecer. Foi o que Jesus disse. Foi o que Jesus disse aqui, olha. E se o sal for insípido, com que vai salgar? Se o sal não tiver sabor, o que ele estava dizendo? Insípido quer dizer o quê? Sem sabor, sem gosto, sem graça. São significados aqui desprovidos de atrativos. Se a igreja, num momento como esse, não ter em si, como o sal que ela é, o atrativo em que o mundo possa ver nela segurança e esperança em Cristo, como é que fica a nossa missão? Como é que fica a nossa representatividade, irmãos? Meus queridos, ser sal e luz não é só no templo, não é só lá entre nós, mas é justamente para o mundo. A luz brilha para o mundo, o sal salga para o mundo. Esse papel de ser sal e de ser luz, ele é essencial, muito mais para o mundo do que para entre nós, corpo de Cristo. Então, vamos ter cuidado nesse momento. Vamos refrescar nossa memória. A palavra de Deus tem resposta para tudo. E orientação, inclusive, de qual é a postura da igreja. A gente sabe muito bem que quando o momento é difícil, o desespero ele começa a surgir. Mas quando a gente aprende que temos que ter equilíbrio, domínio próprio, se a gente entende o que está acontecendo, se nós entendemos que é por permissão de Deus, buscamos tranquilidade. Ah, mas a doença está matando, sim. Mas se for da vontade de Deus partirmos daqui por ela, irmãos, o mais importante, irmãos, não é o corpo, mas é a alma. Aprendemos com a palavra de Deus que se perdermos a nossa vida aqui, achá-lo-emos lá. Teremos ela lá na frente, a nossa alma. Então esse momento também é um momento de teste. Às vezes tem muita gente dizendo aí, não, com Jesus eu faço tudo. Se preciso for, foi assim que disse Pedro. Ah, Jesus disse, olha, a hora difícil está chegando e eu sei que vocês todos vão me abandonar. Pedro, não, se preciso for, até preso eu irei. Mas como vemos, Pedro, antes que o galo cantasse, pecou, negando e traindo a Cristo por 3 vezes. Então, num momento como esse, é um momento também é um momento de teste para o Senhor ver como é que a sua igreja está se portando no aspecto da fidelidade a Ele. Será que não só estamos preparados com o corpo, com medo apenas de morrer? Porque muitos cristãos já morreram nessa pandemia. Muitos. Mas perderam a vida aqui, mas acharam lá na eternidade. A sua alma não foi perdida. Então, irmãos, nós não podemos de forma alguma perder o equilíbrio. Não podemos perder o sabor. A igreja, ela não foi à toa comparada a esses 2 elementos, de forma alguma. Então, se somos sal, somos o sabor. Mas o sabor desse mundo não só vai deixar de existir quando a igreja for arrebatada, não. Se num momento como esse, a igreja se desespera,
e não cumpre o seu papel, e outros dos quais ainda irei falar aqui, o que vai acontecer? As terras ficam sem o sabor. E aí o mundo só se agonizando, e a gente também, e não há quem traga o sabor de quê? Da fé. Que Cristo é a saída, que a salvação, que a vida eterna é o caminho para o qual todos devemos trilhar. Qual é o sabor que a igreja tem que pregar? Que Jesus é o que cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e com fogo, está próximo de vir. Os sinais como este desta pandemia nos avisa a respeito disso. Que sabor é esse? É de estar, irmãos, em qualquer momento, como um deste aqui, quando alguém chega desesperado, como o mundo está aí agora, parecido que tudo vai acabar, o crente que é sal, ele vai agora salgar esta pessoa com a palavra de esperança, dizendo o quê? A mesma mensagem do profeta João Batista: arrependei-vos e crede no Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Arrependa dos seus pecados, meus amigos. Esse é o momento. Aproveite que o momento mostra que Cristo está às portas. Entrega a sua vida para Jesus. Ele hoje deseja mudar a tua história, o teu caráter, a tua conduta. Mas o que observamos nesse momento é uma parcela muito expressiva dos crentes na terra, inclusive no Brasil. Estou voltado aqui mais para o cenário no Brasil, de crentes muito preocupados com a pandemia, porque ela mata de fato. E por isso estamos tendo os cuidados necessários. Mas, volto a dizer, não podemos ter por apreço a nossa vida. De que forma que? De uma forma que coloquemos a vida aqui humana, acima da nossa missão, ao ponto de se desesperar e até perder a fé de quem está no controle desta situação, e que ela só vai passar quando o Todo-Poderoso, o grande Jeová Jireh, o Deus de toda a provisão, colocar a mão. Enquanto ele não colocar as mãos, irmãos, podemos fazer tudo, tomarmos todas as medidas, mas se a igreja não cumprir o seu papel de dizer: Senhor, faça a tua vontade, Senhor, ponha fim a esta situação, nos dê vitória, tenha misericórdia. Se a igreja não usar o seu papel, cumprir o seu papel, ela fica refém da sua preocupação aqui humana. Então nós não podemos, irmãos, agir fora do papel que nos foi reservado. Eu acho que precisamos ouvir acerca disso nesse momento. Porque quando o desespero entra, a gente só pensa, estamos pensando mais em nós quanto à nossa vida aqui. Como eu disse, volto a dizer, estamos tomando as precauções. Mas não podemos esquecer do papel espiritual. Porque vale mais a pena a nossa alma do que o nosso corpo. Volto a dizer, se Cristo desejar nos levar, não podemos, irmãos, ter a nossa vida como superior à salvação, à vida eterna. Que estejamos cientes destas coisas. É óbvio, né, que todos nós estamos tomando as precauções necessárias. Mas esse momento, ele requer de nós um apreço maior pela vida eterna, uma preocupação superior à humana para os céus, para o arrebatamento, para estarmos preparados a todo instante. Louvado seja o nome santo do Senhor para todo sempre. Então, se a igreja deixar de agir como deve agir, de cumprir a missão de ser sal, o que vai acontecer? Esse mundo vai ficar muito pior, antes mesmo de Cristo voltar no arrebatamento. Então, irmãos, vamos dar um equilíbrio. Já está essa situação aí, já está aí esse desespero.
Mas se a igreja entrar em desespero, quem é que pode ajudar no equilíbrio desse mundo? Das pessoas que precisam de Jesus. Quem é que vai fazer isso? Se não estamos nem na fase do fim. Então, se a igreja deixar de cumprir a missão de ser sal, para nada mais ela vai prestar. Foi o que Jesus disse. Sabe o que ele falou, inclusive? Não vai prestar se ela perder o sabor, para nada mais vai prestar. Só para uma coisa, olha, servirá apenas para ser lançado fora e pisada pelos homens. Cadê o valor? O sal se tornou insípido. O tempero não presta mais. A igreja não está pregando que Jesus é a saída, é a solução, que o controle está na mão dele. Tem pessoas pensando, muitos crentes inclusive, que a solução para esta pandemia é apenas o álcool gel nas mãos, o lavar das mãos com sabão, é o distanciamento de 1 metro, 1,5 metros, é diminuir a aglomeração, é deixar as pessoas em casa. Essas medidas são todas importantes, necessárias e corretas. Só que a igreja ela tem um pensamento e um olhar além disso. A medida maior, ela é espiritual, qual seja acreditar que Jesus ele está no controle deste negócio e que este mal ele só desaparecerá do Brasil e do mundo, de pau-brasil, da Bahia e do mundo, quando Jesus for fim. Agora, se somos uma igreja que temos o papel de ser sal, de ser luz, e não estamos tendo esta mentalidade espiritual, para que vamos servir, irmãos? O que estamos fazendo aqui, se aqui não é o nosso lugar? Estamos passando uma chuva, mas nesta chuva, nós temos o guarda-chuva para o mundo, que é Jesus. Guarda-chuva fala de o quê? De refúgio, de proteção, é Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor, para todos sempre. Aleluia! Então, vamos, irmãos, oferecer o guarda-chuva ao mundo? O guarda-chuva é Cristo, irmãos. Vamos oferecer o refúgio, a proteção para as pessoas. Tem gente aí que também está se sentindo muitos crentes o bambambam. É Jesus castigando por isso e por aquilo outro. É cumprimento. A pregação da igreja é que é cumprimento da palavra. Não é para ninguém estar querendo se sobrepor a ninguém, não. Ah, eu sou crente, eu vou ser salvo, pronto, acabou. Os outros deixam ser castigados aí mesmo. É Cristo castigando? Não. A igreja também está passando pela mesma dificuldade. Pela mesma dificuldade, mas é para pregarmos que é cumprimento. Tem muitos aí postando à torta e à direito. Ah, foi por causa daqueles enredos lá das escolas de samba no carnaval, fazendo isso, acontecendo com Jesus, né? Aquelas cenas horríveis de fato. Mas não é só isso, meus queridos. A predição dos sinais acontecerem, Jesus já falava, e em Mateus está escrito, Jesus já falava há mais de 2000 anos atrás. De lá para cá, o mundo cada vez mais ele só busca estar longe de Deus. E o cumprimento, ou acontecendo o que aconteceu no carnaval, não, está acontecendo e vai acontecer. Entendeu? Mas não é porque se não tivesse acontecido aquela cena que não ia acontecer, não. Vai acontecer todos os sinais porque está na palavra, independente do que fulano faça, do que alguém faz, do que uma escola faz ou deixa de fazer. A palavra de Deus ela está se cumprindo e irá se cumprir, querendo alguém ou não. Mas tem muitos aí dizendo que é castigo, não. É cumprimento da palavra de Deus. Louvado seja Deus. É a justiça de Deus. Então, se a igreja não cumprir a sua missão como sal, olha, e como luz, sabe o que vai acontecer se ela não cumprir a sua missão de iluminar? Viveremos apenas em trevas. A treva do desespero que está aí, ó. Se a igreja ela não se posicionar dizendo que Jesus
é a luz que ilumina esse momento aqui, olha, e dissipa todas as trevas. Se a igreja não se posicionar como luz, dizer, olha, se ela não levar a luz agora aqui para o mundo, num momento como esse, e outros que virá, meus irmãos, como é que vai ficar a coisa? Fica mais difícil. Você e eu somos equilíbrio. Cristo nos deu esta incumbência. Relembremos o nosso papel nesta meditação de hoje. Assumamos a nossa missão. Deixemos o egoísmo de lado. Ser sal e ser luz não é ser egoísta. Ser sal e ser luz é ter a missão de trazer as pessoas para esta luz. Trazer as pessoas para ser este tempero também. Fazer parte dessa luz também. Louvado seja Deus. Mas se deixarmos de ser luz, se tornaremos também trevas. Se a nossa luz se apagar, tornaremos-nos também trevas. Nos ajuntaremos às trevas. Se deixarmos de ser luz, seremos escuridão, esconderijo para o mal. E o mundo, o diabo, terá a oportunidade de ter o seu esconderijo, melhor dizendo, ampliar as suas trevas, ampliar a sua escuridão, ampliar o seu mal para com as pessoas. Mas se nós nos posicionarmos como luz, louvado seja Deus, cada vez mais a maldade vai se diminuindo na vida de muitos. As trevas vão abrindo espaço através da luz que vamos adentrando na sociedade, levando. Vamos levando. Que luz é essa? Jesus salva. Jesus quer te salvar. Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus muda a história de homem e de mulher. Jesus quer te perdoar, quer restituir tudo que tu perdeu. Jesus quer restaurar. Você que é desviado, volte. Esta é a mensagem da igreja. Não fique esperando a pandemia passar, não. O evangelho da igreja é para pregar em tempo e fora de tempo. Chuva, faça sol, possa ser surto, epidemia, pandemia, como é que estamos vivendo. Jesus não mandou pregar o evangelho, irmãos, apenas dentro do templo, não. Jesus mandou pregar o evangelho em todo o tempo, a todas as pessoas. E esse é o momento em que mais as pessoas precisam ouvir. Que a porta de escape para a alma está em Cristo Jesus. É o momento em que as pessoas precisam mais ouvir uma palavra de esperança. Esperança para a alma. Porque para o corpo não há. Tudo aqui irá perecer. Mas a vida eterna, quer seja para o céu ou para o inferno, esta seguirá, esta permanecerá. Caminhando para o fim, nesta meditação de hoje, eu continuo dizendo, o que estamos vivendo por parte de muitos que são igreja agora, estou aproveitando o momento porque ele é muito oportuno, está trazendo a memória da igreja, refrescar qual é o seu papel e despertar. É uma palavra de despertamento para nós. Estamos vivenciando aí pessoas, uma igreja amedrontada. Preocupados, irmãos, volto a dizer o que eu tenho dito para muitos desses dias. É uma realidade. A gente é ser humano, preocupado sim, claro. Como que não nos preocuparíamos com a doença com tamanha proporção como esta? Que mata em poucos minutos, em poucos dias, estamos vendo aí, né? Até o presente momento que eu estava acompanhando, já são cerca de 25 mortos, mais de mais de 1.000 infectados no país inteiro, aqui no Brasil, até o presente momento que estava acompanhando as notícias. É claro que a gente se preocupa com a nossa vida, óbvio, humana, com a vida dos nossos parentes, amigos, vizinhos, claro. Não queremos o pior de forma nenhuma. Mas a coisa daqui para frente se tornará mais difícil na terra. Por quê? Porque é a palavra que diz: os sinais vão continuar acontecendo, mas
é o momento ideal, apropriado para a igreja empreender ainda mais a pregação do Evangelho. É o momento ideal e oportuno para a igreja avançar ainda mais com a iluminação. Entendeu? Iluminar. Esse momento aqui é como se em nossa casa agora, eu e você pegássemos, trocássemos a nossa lâmpada e fôssemos lá, em uma casa, em uma loja de materiais de construção, por exemplo, ou no mercado, onde fosse, e comprássemos uma lâmpada mais forte. Diante de olharmos e termos visto uma necessidade de iluminar melhor. O momento é para aumentar a iluminação. O momento, irmãos, é para dar mais uma chegada é pôr um pouco mais de sal na comida. Porque não chegou no ponto de pôr um pouco mais do tempero. Você é o tempero. Você é a luz. Louvado seja Deus. Então temos acompanhado o momento de desespero da igreja, que não deveria ser, porque como aprendemos na palavra de Deus, o desespero está reservado para os que vão ficar aqui, mas não será nem ainda nesse momento, será pela ocasião após o arrebatamento da igreja, quando o anticristo inaugurará o seu governo de 7 anos na terra com o período da tribulação. Estamos acompanhando um momento de falta de confiança no Senhor e na sua palavra. Quando vemos aí uma grande quantidade de crentes, uma parcela expressiva, apenas se sustentando em uma solução para o momento difícil que estamos passando, apenas no aspecto humano, esquecendo que a igreja ela tem um olhar primeiro espiritual, depois material. Exclui o outro? Não, de forma alguma. Mas é necessário que, olha, a fé e a razão ela pode andar juntas. Quando estamos falando da realidade aqui, o material, estamos falando da razão. Mas quando falamos do espiritual, estamos falando da fé. Então tem muita gente trabalhando só com a razão humana. A solução é apenas isso aqui. Não. A solução é Jesus. Agora ele permite que o material se mexa para que as coisas voltem para o seu devido lugar. E estamos vendo aí as pessoas falando mais na doença e pouco em Deus. A única coisa que estamos observando mais ser tratada em relação a Deus são as diversas referências na Bíblia Sagrada, em especial no Antigo Testamento, onde estão aí disseminando como que o que está acontecendo, a posição deve ser feita semelhante ao que aconteceu no passado. Em contextos diferentes, né? Mas é a única coisa que estão falando em relação a Deus, compartilhando. Por quê? Estão se apoderando destes textos para se precaver materialmente, mas não usando-os como um firmamento de onde a sua fé está firmada, de em que aquela pessoa se confia. Estão usando os textos da Bíblia apenas como amuleto, para que aqui nesse mundo possa, num momento como esse, terem as suas vidas preservadas, o que é importante, é óbvio, é necessário. Mas a nossa fé, irmãos, ela não pode ficar de escanteio, escanteada. Ela não pode ficar, irmãos, longe de nós. Primeiro a nossa fé, depois as outras coisas. Jesus disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Estamos vendo pouco a igreja falar em orar. Estamos vendo pouco as pessoas se mexerem para falar que Jesus é a solução para esse problema que está aí, esta doença, este vírus. Estamos vendo poucas pessoas falar no Evangelho, de aproveitar para pregar para as pessoas. Quando chega alguém que não é crente para ele ou para ela, a gente está acompanhando aí, as pessoas só estão transmitindo desespero, irmãos. Crentes transmitindo desespero para o mundo, inculcando desespero na cabeça das pessoas. Crentes desesperados trazendo desespero, jamais, irmãos.
porque Cristo vive em nós e a sua palavra também. A gente tem que levar para as pessoas que chegam até nós uma palavra de esperança, uma palavra de calma, de sossego. Mesmo que o momento é difícil, Jesus está neste barco da Galileia. Jesus está nesse barco, na proa. Louvado seja Deus, no comando, no controle. E na hora certa ele colocará as coisas nos lugares que assim lhe for aprazível de ser colocados. Então, o momento que vemos aí é de pessoas, uma expressiva parcela de crentes, demonstrarem pelas suas postagens e nas redes sociais, compartilhamentos, desconhecimento acerca dos dias futuros, que a Bíblia fala. Pessoas que não sabem nem transmitir aos outros que momento é esse. Momento de cumprimento da palavra de Deus. Entendeu? Esse é o momento. Mas tem pessoas que, por desconhecer, não transmite a palavra como deve ser transmitida. Não orienta as pessoas como esta palavra orienta. Estamos vendo aí desconhecimento em relação à palavra de Deus. Pegando contextos antigos para colocar no contexto que não é o mesmo. Precisamos ter cuidado com estas coisas. Estamos vendo aí erradas interpretações acerca da palavra de Deus. Cada um interpretando ao seu modo. E precisamos pedir ao Espírito Santo que nos dê a interpretação correta e real da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado. Está vendo aí o que a gente está diagnosticando é o quê? Uma falta de conhecimento da palavra de Deus exorbitante. Muito terrível, muito grande, irmãos. Então isso não é bom. Isso é muito ruim para nós, que devemos ter o equilíbrio. Não vamos ser disseminadores do pânico, não, irmãos. O Senhor não se agrada disso, não. Se alguém chegar na sua casa, lhe falando sobre essa situação, dê uma palavra de paz para esta pessoa. Jesus disse, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles são reinos do céu, o reino do céu. Pacificadores, irmãos, é que leva a paz. E a igreja tem na sua missão sermos pacificadores. A igreja não pode estar levando, disseminando a torta e a direita o desespero para as pessoas, não. Porque senão o mundo não verá em nós a luz que é Jesus. O mundo não verá em nós pessoas que aceitou a Cristo como único e suficiente Salvador e hoje tem o equilíbrio do Espírito Santo. Vamos ser disseminadores da paz, disseminadores que Cristo está se aproximando. Preparemo-nos, igreja, para encontrar com o Senhor nos ares. Prepara-te, ó povo, ó Israel. Mas agora tu fala Israel, igreja, para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, mundo. Cumpre a sua passagem para encontrar com Cristo. Para terminar esta meditação de hoje, a nossa missão é orar, jejuar e consagrar. Se você não está fazendo isso, crente, procure fazer. Pregar a luz que é Jesus, que Ele é a saída, a solução, a cura. Ele é aquele que está com controle de tudo. A Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e o que neles habitam. O que nele habita. Vamos explicar para as pessoas o que a palavra de Deus realmente diz. O mundo, meus queridos, diante de uma situação dessa, fica em busca de resposta. Por que esta situação? Aí você vai dizer, foi porque a determinada escola de samba, no carnaval, no mês passado, fizeram aquele enredo em que desmoralizava Jesus. Não. A igreja não pode ter esta resposta. A resposta da igreja é que, nos dias em que estaria se aproximando a volta de Jesus,
haveria diversos sinais. Dentre estes, Jesus elencou e Mateus escreveu no capítulo 24 de seu livro, que haveria pestes, haveria guerras, rumores de guerras. E o que estamos vivendo aqui, se não a peste de um vírus que mata pessoas, inclusive? Por isso, igreja, desperta! Desperta! Vamos viver a palavra em qualquer tempo. A nossa única regra de fé e prática é a palavra. Deixemos de estar firmados em profecias mentirosas, oportunistas, como boa parte dessas, mais de 90% dessas que estão aí nas redes sociais, que só surgem depois que as coisas acontecem ou que começa a acontecer. Deixemos, irmãos, de propagar fake news e mentiras. Propaguemos a palavra. Eu e você temos a palavra de Deus e podemos usar. Não precisamos nos apropriar de profecias mentirosas, de vídeos em que pessoas mostram total desconhecimento da palavra de Deus e a gente fica compartilhando e dizendo que é verdade, que vai acontecer. Não. O que vai acontecer é o que está nesta palavra. O que passar disso é de procedência maligna. A própria palavra de Deus diz: se um anjo do céu, o apóstolo Paulo disse, até um anjo chegar nesta terra com outro evangelho, seja considerado anátema, maldição. E tem muitos crentes pegando essas postagens, esses vídeos, essas profecias malignas de procedência mentirosa e agora colocando como algo que seja bênção, que seja verdade, é maldição. Estamos levando maldição para as pessoas, em verdades, confundindo a mente daqueles que não conhecem a Cristo. E isso não é do agrado de Deus. Que o Senhor continue abençoando a minha vida, a minha família, a tua vida e a tua família. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Misericórdia da nação que é o Brasil, de pau-brasil, que o Senhor tenha misericórdia, da Bahia, todos os estados da federação, deste planeta que agoniza nesse momento. Que o Espírito Santo possa estar falando em cada coração, a começar do nosso, mas em especial das pessoas que ainda não tomaram a decisão de aceitar a Cristo como único e suficiente Salvador. Que o Senhor, através do Espírito Santo, lhes dê a oportunidade de conhecer a Cristo e passar a servi-lo como único e suficiente Salvador. Eu desejo que aquelas pessoas que no momento, aqui em nosso país e no mundo, estão infectadas, que o Espírito Santo possa estar as visitando neste momento e que a cura de Jesus possa estar sendo realizada nesta hora. Que o Senhor Jesus possa estar curando e libertando essas pessoas que já estão infectadas por estes vírus. E que o Senhor possa guardar a todos nós, aqui de pau-brasil, da Bahia, dos estados da nossa federação, do mundo lá fora, os demais países, o Senhor possa estar guardando a todos. E que este mal possa agora estar sendo disseminado, possa estar, melhor dizendo, destruído pelo poder que há no nome de Jesus. Que este mal possa estar sendo destruído, sendo desfeito, né? Que esta doença possa estar agora sendo amenizada, que estes números de mortes possam estar caindo nesta semana. É o que eu profetizo, em nome de Jesus, que este mal não venha chegar em nossa cidade. Eu profetizo em nome de Jesus que os números não venham crescer, nem de contaminados e nem de mortos, no Brasil e no mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, desejo a todos vocês uma semana de paz, uma semana de vitória, uma semana de saúde, uma semana de salvação, em nome de Jesus Cristo. Receba agora a bênção do Senhor, que é o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês, desde agora e para sempre. Amém.